como tu creste, te seja feito. A princípio, a fé é exatamente crer quando não se crer mais, ou crer quando não se crê antes. Em tudo dai graças, por tudo dai graças, apesar de tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também, contra Jacó não vale adivinhação nem encantamento contra Israel. E toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isto é para ti, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os teus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Então, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ebenezer, Maranata. Fé para ter fé. A fé com obras é o crer em Cristo. A fé salva ou não salva? A fé sem as obras é morta. A tua fé te salvou. De quê? As obras da fé vêm por ouvir a palavra de Deus. Como a fé prática representaria a realidade divina? Crer e estremecer não é ter fé. É por misericórdia que temos o dom da fé. Como agradar a Deus? Há credo, confiança, esperança, anelo, dependência, aposta, escora, mas não são fé? Mas que vida teria uma fé que não produz vontade de socorrer e ajudar? Não é em Jesus as coisas que se esperam e as que não se veem? O dom se incorpora ou há diferença entre fé e fé? O maligno crê e é incrédulo? O maligno não creu que Jesus era o Filho de Deus. O mal não o reconheceu até que ele disse: Vai-te, Satanás. Os demônios o creem e estremecem, mas que é de as obras do maligno? Por qual caminho se retornará à primeira fé? Porque acreditávamos com tanta fé, sem motivos visíveis, e agora não. Porque o definhar do favorecimento e da devoção parece enfraquecer a fé. Por que temos pouca fé, mesmo sendo recebida como dom de Deus? Que vida teria a fé que cerram as entranhas diante do necessitado e somente ora ou profetiza sobre ele? Raabe, a meretriz que teve fé,
não foi também justificada pelas obras que a fé promoveu e cooperou quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Temos o dom da fé, porque nos nossos desafios e provações ficamos às apalpadelas. A fé explica. A fé com obras é o crer em Cristo. Sim, é pelo crer e pelo ouvir, e ouvir dele a palavra Espírito e vida, que se ganha fé e que se tem fé e que se explica a fé. A fé começa salvando das trevas da perdição e atravessando as sombras que assombram os pecadores, encontra-se com a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. A fé costuma tranquilizar em paz o coração ansioso, gerar pensamentos de bem na cabeça aflita e solidificar os pensamentos do espírito do homem quando ela acontece. A fé dos antigos manifestara as suas obras pelo testemunho que alcançaram na obediência. Buscai no livro do Senhor e lede. A fé é a mesma que no Velho Testamento foi dada para que se aguardasse o homem que esmagaria a cabeça da serpente, e hoje o noivo que virá sobre as nuvens. A fé não se efetiva somente para este fim, mesmo maravilhoso. A fé é a prova das coisas que se não veem. É a prova, mas ainda não se viu. Logo, a fé é a prova do que ainda não se viu, mas se verá. A fé é a prova das coisas que se não veem. É a prova, mas ainda não se mostra, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, ou seja, manifestaram em obras de obediência e do testemunho. A fé é crer quando ainda não se vê e confiar sem desfalecer na esperança. Todo o sentimento ou conclusões nossas que nos pareçam fé são já frutos da fé que tivemos quando nenhum argumento nem sentimento havia. A fé é crer que crê. A fé é inconfundível e não causa dano. Há quem creia e estremeça e não tenha mais fé. A fé é o não aparente daquilo que se vê porque foi feito, a sua obra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Está firme, mas se espera. Logo, quando as obras da fé são feitas, aí se alcançam o que esperou e o que viu. A fé é o não aparente daquilo que se vê que foi feito, a sua obra sem mãos. A fé é a prova e certeza invisível, mas as suas obras alcançam o visual e o sensitivo humano. A fé é em Deus. Todo o sentimento ou conclusões nossas que nos pareçam fé são já frutos da fé que tivemos quando nenhum argumento nem sentimento havia. A fé
está em firme fundamento, mas espera. É a prova do que ainda não se viu, mas se verá. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. A fé faz parte de um novo nascimento da água, do Espírito, que é como o vento que assopra onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. A fé manifesta as suas obras quando, em paz, entendemos por seu firme fundamento e suas provas as certezas invisíveis. A fé para o homem é acreditar que vai ver, e Deus, com voz suave e imperceptível, dizer sim no seu íntimo, no íntimo da sua alma, ou do seu espírito, do espírito do homem. A fé, pelo ângulo escrito da visão de Deus, é ir ao futuro ou ao passado e presentemente comemorar o feito ou o não feito, testemunhar do realizável e o irrealizável. A fé prossegue luzindo na sua expressão, conceituação e explicação mais lícita, lógica ou aberta. A prova do que se não vê e a certeza do que se espera, seja para o futuro, seja para o passado. A fé salva do mundo e dos homens para uma salvação poderosa na casa de Davi, o Davi de Deus. A fé salva ou não salva? Salva sim, o justo viverá da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que busca a Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A fé salva sim, porque a palavra é desde o convencer do pecado, da justiça e do juízo, até tudo crer, tudo esperar, tudo suportar. É por ela que o homem, tornado sal da terra e luz do mundo, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A fé veio para que dessemos mão à nossa religiosidade e entendimento bíblico conforme o ser de cada um, para nos alegrarmos acreditando ter agradado a Deus. A fé vem pelo ouvir. É desde aí que se adquire, incorpora e fortalece em nós o dom da fé. A fé vista e efetiva como dom de Deus sempre agirá por si mesma, segundo a vontade de Deus, ou em resposta à escolha livre do homem diante da verdade, vontade e vida de Deus. A fé, na verdade, é Deus agradando-se de si mesmo, pela maior felicidade em dar do que em receber. Assim, a fé sempre faz acontecer algo extraordinário no íntimo. Sem esse extraordinário, o homem fica sem vida. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Na verdade, o dom da fé nos veio por causa da nossa falta de merecimento. Veio para que crescemos que agradamos a Deus, porque recebemos de Deus. A fé. Foi exatamente este reino dos céus e a sua justiça
que Jesus Cristo nos recomendou a buscar em primeiro lugar, para que, pela fé, cresçamos que Deus é, em Espírito Santo, e em verdade nos deu juntamente com Jesus Cristo, o Filho do reino do seu amor, todas as coisas. A fé, não temos poder sobre ela. Esta visita surpresa, vezes inesperada, costuma vir na hora da oração, quando se sente o mover do Espírito, ou se é constrangido a orar, movido de íntima compaixão, e se vê orando. Fé por dom, não por hábito nem costume religioso. A fé é a certeza de que a palavra de Deus é a verdade. E o que temos a recorrer? Ela, ao que está escrito.